Começa agora na Brasil Atual, Construindo a Cidadania. Espaço aberto para as pessoas que, com o seu trabalho e empenho, fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Produção e apresentação, Aline Chaves. Boa tarde. Vamos iniciar mais um programa Construindo a Cidadania, com um assunto realmente que vai abranger a todos. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com esse assunto, porque ele estará sempre atual na vida de todos. Pensão alimentícia. Está aqui em nossos estúdios. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma advogada aqui da cidade de Pirangi, chamada Patrícia Giglio. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pela presença. É um prazer te receber em nosso programa. Muito obrigada, Aline. Eu é que agradeço o seu convite, o convite da Rádio Brasil Atual, para poder estar aqui com vocês nesse programa de cidadania, nesse programa que visa o auxílio à nossa comunidade, que é o objetivo de todos nós. Isso mesmo, isso é verdade, doutora. Doutora, o casamento acabou, porque nem tudo dura para sempre, né? E com isso acaba existindo inúmeros problemas, surgir vários deles, e um deles é a guarda dos filhos. O casal não sabe o que fazer, a criança acaba sendo vítima daquela situação. Como funciona esse processo de guarda? Olha, na verdade, seja na ruptura do casamento civil, que seria aí na separação ou no divórcio, ou também na dissolução da união estável, surge realmente essa questão de discussão de guarda dos filhos, direito de visitas, alimentos dos filhos, partilha de bens, enfim. Tudo isso é decidido através de uma ação judicial. Quando aqueles que estão se separando, se divorciando, terminando aí a relação, pondo fim à sua união, estão de comum acordo, isso é feito de uma maneira mais fácil, né? Pode ser feito por uma homologação de acordo judicial, enfim, em consenso entre as partes, podendo até haver a guarda compartilhada, né? Que tanto se fala na atualidade. Sim. Quando há uma divergência pela disputa da guarda dos filhos, isso vai virar uma ação judicial e vai ser decidida, né? O que é levado em consideração? É levado em consideração sempre e em qualquer caso o bem-estar do menor. Entendi. E tem preferência judicialmente? A mãe tem preferência ou não? Na verdade, por lei, os pais têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, o pai e a mãe. Normalmente, as mães é quem desempenham a maioria das funções no cuidado dos filhos, né? Então, normalmente, a guarda dos filhos é deferida em favor da mãe, porque ela é quem desenvolve essas atividades de acompanhamento do filho, dos cuidados essenciais. Mas há também várias decisões da guarda ser deferida em favor do pai. Repito para você, o que se busca sempre é o bem-estar do menor. Esse é o princípio que norteia todas as decisões judiciais no que se refere à guarda. E quem, doutora, tem que estar pagando a pensão alimentícia aos filhos? Depende, né? Um dos pais vai exercer a guarda, em caso de guarda unilateral, não de guarda compartilhada, né? No caso de guarda compartilhada, o dever de sustento continua sendo de ambos, né? No caso da guarda unilateral, o pai ou a mãe, quem não detiver a guarda do filho, é que vai pagar essa pensão, destinada à sobrevivência digna do filho. Certo. E quanto deve ser esse valor, doutora? Tem legalmente estipulado uma porcentagem? Como deve ser esse acordo? A lei não fala em valor nem em porcentagem. Normalmente, né, o que é fixado em 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentante. Quem é o alimentante? O alimentante é quem vai pagar a pensão. Então, normalmente é 1/3 dos rendimentos líquidos dele. Mas isso é variável. Essa pensão ela tem que atender às necessidades de educação, moradia, saúde, vestimenta, alimentação, né? É englobado. Por chamar alimentos, as pessoas normalmente confundem e acham que é uma pensão apenas para alimentação. E não é. Engloba todo o sustento do menor.
precisa de um planejamento, né, doutora, para a gente tá iniciando, para a gente começar uma família com filhos, porque realmente é uma grande responsabilidade. E eu até acho que não somente a parte do alimento, de estar pagando o alimento, se caso a relação não der certo, o principal na criação dos filhos é a educação. Foi isso, eu passei por isso na minha vida, eu criei minhas filhas sozinhas, até pouco tempo, até 2 anos atrás, e o pior, o meu desafio não foi o dinheiro, porque o dinheiro eu lutei, consegui, trabalhei e manti elas. O pior foi fazer elas serem cidadãs dignas. É muito complicado essa parte, precisa ter um planejamento. Olha os problemas que ocasiona depois, né, doutora? Não tenha dúvida, né? Toda vez, antes de se colocar mais uma vida no mundo, isso deve ser refletido, pensado, planejado. Infelizmente, não é dessa forma que acontece, tá? Então, para que servem os alimentos? Os alimentos servem para o sustento material do filho, englobando todas as suas necessidades. É para formar realmente um cidadão. Não é só o que ele vai comer, é o que ele vai vestir, é o necessário para o estudo dele. E aí a maior dificuldade que se tem é na fixação desse valor. Como é que é feito isso? Isso atende a um binômio, né? Que juridicamente a gente chama de binômio necessidade-possibilidade. Por quê? Porque ele envolve a necessidade de quem recebe a pensão e a possibilidade de quem paga. Entendi. Em se tratando de menores, a necessidade, na maioria das vezes, é presumida. Porque é evidente que uma criança não vai poder se sustentar. Uma criança vai precisar mesmo de alimentação, saúde, de roupa, de médico, enfim, né, diversas coisas. O problema reside, mais uma vez, na possibilidade de quem paga. A discussão, na maioria das vezes, está aí. Porque quem vai pagar essa pensão, né, normalmente, né, atribui um valor diferente do esperado para aquele que está com a guarda, que vai receber. Com certeza. E, doutora, se a mãe, por acaso, passar a morar com um novo companheiro, ela refez a vida dela diante da situação, e o pai, ele tem o direito de pedir revisão da pensão? Olha, os alimentos não transitam em julgado. O que quer dizer isso? A todo tempo o valor da pensão pode ser revisto. Porém, o fato da mãe da criança, que é a guardiã da criança, contrair uma nova união, ter um novo casamento, isso aí não influencia nos alimentos. Os alimentos, eles são pagos para o menor, não para a mãe do menor. Ou, no caso, a gente fala muito em mãe, né? Pode ser o pai, o guardião. Sim. E esse pai pode vir a casar de novo, mas os alimentos é pago para a criança. Né? Entendi. E se, por exemplo, se por acaso não for suficiente a mãe achar que o pai, de uma certa forma, tem uma outra renda e não legalizou isso, ela pode estar entrando novamente, pedindo revisão? Nós voltamos no mesmo ponto. A pensão pode ser revista a qualquer tempo. Certo. Tanto quem paga como quem recebe pode pedir essa revisão. Por exemplo, se o alimentante tiver um aumento de renda, melhorou de vida, arrumou um novo emprego, está ganhando mais, tem mais posses, tem uma renda maior, pode sim, né, a criança, certo, no caso representada pela sua genitora, pedir a revisão da pensão a maior. Né? A única coisa que ela vai ter que provar realmente é esse acréscimo de renda, essa alteração da situação para melhor. Ah, então a pessoa tem que estar provando isso. Sim, tem que provar. Da mesma forma, ocorre quando quem está pagando sofre uma alteração na sua situação para pior. Por exemplo, a perda do emprego, diminuição de renda, uma enfermidade que o impossibilite de trabalhar, né? Isso é importante, então, doutora. Neste caso, também o alimentante, que é quem paga a pensão, pode e deve recorrer ao judiciário buscando a revisão dos alimentos, a diminuição do pagamento. O que não pode deixar de pagar. Isso não pode nunca. Certo. E até que idade o filho tem direito a receber a pensão? Normalmente é fixado
até atingir a maioridade civil, ou seja, até os 18 anos. Porém, se esse filho, se essa pessoa que recebe essa pensão estiver estudando, cursando faculdade, curso técnico, dando continuidade aos seus estudos, portanto, continuar necessitando dos alimentos, lembra lá do binômio, necessidade e possibilidade, essa pensão pode continuar sendo paga até a conclusão do curso. Repito, os alimentos não se destinam só à alimentação, né? Mas sim a sustento como um todo. E, doutora, eu escuto muito falar sobre isso, que o cidadão não paga pensão de jeito nenhum, não há quem faça ele pagar, e ele quer o filho, ele quer visitar o filho. Ele tem o direito, doutora? Tem. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é o dever de sustento que há com relação aos pais, né? Os pais com relação aos filhos. Esse dever de sustento deve ser observado sempre. Outra coisa é o direito às visitas. Inclusive, o direito às visitas, ele não é um direito só dos pais. Ele é um direito dos filhos. Sim, né? Porque a manutenção do vínculo entre pais e filhos, entre a família paterna, a família materna e os filhos, ela é essencial à saúde física, moral, emocional, psicológica dessa criança ou dessas crianças. Então, nesse contexto, a visita que ocorre entre pais e filhos, ela não é um favor para os pais, ela não é um favor para as mães, ela é uma necessidade inclusive para os filhos, para que eles não sofram traumas desnecessários, para que eles possam receber todo o amor, o carinho das duas famílias, né? A gente costuma dizer, inclusive, na vida forense, que existe ex-marido e ex-mulher. Ex-filho não existe nunca. Com certeza, mas é muito difícil. A gente falando assim, não dá para entender como uma pessoa consegue querer ver um filho e não contribuir, porque é tão difícil. Hoje em dia as coisas estão tão difíceis, as pessoas têm que se conscientizar a estar contribuindo com a mãe ou com o pai, quem quer que seja, para estar criando essa criança de uma forma melhor, né? Sim, o dever de sustento deve ser observado sempre. É com tristeza que nós observamos, às vezes, pessoas que gastam muito consigo mesmas, gastam com bebidas, festas, carros e esquecem o dever que possuem com seus filhos, né? Repito, existe ex-mulher, ex-marido, ex-filho nunca. Porém, um erro não justifica o outro, né? O erro do pai ou da mãe que tem o dever alimentar não pagar a pensão não pode ser utilizado por aquele que detém a guarda do menor para privar o seu filho de uma convivência que é importante para ele. Isso aí seria um erro ainda maior, porque vai gerar traumas futuros, né? Inclusive, aí, hoje em dia se fala muito de alienação parental, né? Que seria um tema até para um outro bate-papo nosso. Sim, com mas certeza. Que tem tudo a ver com o assunto, né? E, doutora, como funciona o processo de estar iniciando a cobrança quando a genitora, a pessoa que está com a guarda da criança, pode estar cobrando e até a prisão, o momento de prisão, porque é muito preocupante, porque o crime de pensão alimentícia, ele é inafiançável? Não, na Como verdade funciona? Não se trata de um crime. É uma modalidade de prisão civil. Ah, sim, Tá? sim. É uma prisão civil. O pai que não paga os alimentos aos filhos, ele não está praticando um crime. É uma prisão civil do devedor de alimentos, né? Primeira coisa que tem que ter? Tem que haver uma fixação do valor dos alimentos. Para você poder executar esses alimentos e pedir a prisão daquele que não os paga, é necessário primeiro que haja uma fixação. Então, esses alimentos, ou eles foram fixados lá na ação de divórcio, ou na ação de separação judicial, ou na dissolução de união estável, ou mesmo numa ação de alimentos autônoma. Porque existem também pessoas que têm filhos com as outras, e esses filhos não vieram de um casamento necessariamente. Né? Aí move uma ação de alimentos, que inclusive tem rito próprio, mais célere do que os demais, com a fixação de alimentos provisórios, etc. Havendo a fixação judicial do valor, se for descumprido essa fixação, for descumprido esse pagamento,
surge o direito de executar esses alimentos. Entendi. Executando os alimentos, o devedor de alimentos é citado para, em 3 dias, pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento, sob pena de decretação da sua prisão. Certo. E cumprindo a prisão, cumprindo a pena, a pensão fica quitada? Não, de forma alguma. De forma alguma. O fato do alimentante, no caso executado, cumprir a prisão fixada pelo juiz, né, não vai quitar a pensão que ele está devendo. Essa pensão continua sendo executada, só que aí sob pena de penhora, como uma dívida comum. Os bens dele podem ser penhorados aí para a quitação dessa obrigação. E os meses seguintes, os que forem vencendo depois desse período pelo qual ele esteve preso, estão sujeitos à nova execução de alimentos e à nova decretação da prisão. Entendi. E ele pode ser preso quanto for? Inúmeras vezes. Meu Deus, pode ser preso inúmeras vezes. Inclusive, o período de fixação desse tempo de prisão ele é variável. Tá? Normalmente é de 30 dias, é o que a maioria dos juízes fixa, mas pode ser superior a 30 dias. Tá? Em caso de reincidência, em caso do juiz verificar que essa medida já não vem surtindo efeito, porque a prisão é uma medida coercitiva. Por que ela existe? Se ela não decorre de um crime, ela existe justamente para obrigar esse executado, essa pessoa que tem o dever de pagar a pensão, a cumprir a medida judicial. Né? Certo, entendi. É para isso que ela existe, mas os alimentos continuam sendo devidos, mesmo que a pessoa cumpra, então não adianta dizer, Fica olha, uma bola de neve, né, doutor? Tudo bem, eu vou cumprir aí o meu período de prisão, mas aí eu não te dou mais nada. Isso não existe. E o que fazer quando não se consegue pagar o valor estipulado para a pensão? A pessoa não consegue de jeito nenhum, não tem mais meios. O que ela faz? Ela pode recorrer à revisional de alimentos. Certo. Ela deve provar ao juiz, né? Juiz de que local? Juiz do foro onde reside a criança, é lá que esse processo deve ser movido. Deve provar a impossibilidade de pagar aquele valor e pedir a sua redução. Certo. E, doutora, os avós, tem muita gente que se preocupa e não sabe sobre esse assunto, por isso que eu vou perguntar. Os avós podem ser obrigados a pagar a pensão para os netos? Sim, sim. A lei fala em dever alimentar entre parentes, não só entre pais e filhos, né? Isso decorre do princípio da solidariedade familiar. Através dele, os avós podem ser condenados a pagar pensão aos seus netos quando quem deve pagar essa pensão, no caso seu filho ou filha, não vem cumprindo essa obrigação, está impossibilitado de cumprir essa obrigação. Por exemplo, imagine que uma mãe ela deve prestar alimentos aos seus filhos, ela deve pagar essa pensão. Mas ocorre dela ser presa, né? E se ela não tiver vínculo com o INSS, se ela não for segurada do INSS, os seus filhos não vão receber auxílio reclusão, tá? Entendi. Então, ela não vai poder pagar essa pensão por estar presa e eles também não vão receber o auxílio reclusão. Olha. Mas a necessidade das crianças permanece. Eles continuam tendo que comer, que vestir, que estudar, Com certeza. de cuidados médicos, de remédios. Daí sim, quem detém a guarda dessa criança pode e deve buscar o judiciário pedindo que os avós sejam condenados a pagar uma pensão para esses netos. Então, doutora, em caso de separação, que é melhor realmente já procurar a justiça e legalizar a situação, né? Fica com certeza mais fácil para ambas as partes estarem resolvendo possíveis problemas, né? É o correto. Na verdade, em razão desse princípio também da solidariedade familiar, muitos pais estão recebendo pensão dos seus filhos também. Essa é uma figura nova, Sim. que tem ocorrido muito na prática, de pais velhos, doentes, necessitados, buscar o judiciário para pedir para que os seus filhos sejam condenados a pagar pensão necessária à sua sobrevivência.
Isso é ótimo, a doutora está explicando, porque a pensão alimentícia não é somente para os filhos. Elas cabem a outras situações também, né? Sim, sim. Tudo em razão do princípio da solidariedade familiar. E agora, doutora, eu queria saber se o filho adotivo, ele tem direito à pensão em caso de separação? Sim, sim. O filho adotado legalmente, ele passa a ter todos os direitos de um filho biológico, inclusive direito aos alimentos, direito de visitas, todos os direitos patrimoniais, é tudo igual. E agora, doutora, o tempo nosso está se esgotando aqui no programa Construindo a Cidadania. E eu gostaria que a doutora falasse para as pessoas que não têm condição de estar pagando o advogado. Tem como? Tem algum órgão que pode estar ajudando essas pessoas? Sim, tem sim. A OAB São Paulo mantém um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para prestação de assistência judiciária aos necessitados. Por exemplo, na cidade de Pirangi, onde nós estamos, esse atendimento é feito às quartas-feiras, das 9h30 da manhã até às 11h30, das 13h30 até às 15 horas. E as pessoas podem e devem buscar a orientação e o auxílio da OAB para suas questões, nomeação de advogado e tal. É feita uma triagem a fim de aferir se aquela pessoa que está procurando a nomeação de um advogado pelo convênio realmente não tem condições de pagar um advogado. Então, analisada a sua renda. Entendi. Né? E isso tem em todo o estado de São Paulo. Tá? Todos os municípios têm esse serviço de atendimento a pessoas carentes. Aí, quem não estiver aqui em Pirangi, estiver nos outros municípios, deve manter contato com a subsecção da OAB da sua comarca e perguntar lá o dia e horário de atendimento. Eu estive, doutora, na OAB de São José do Rio Preto e fiquei, assim, impressionada de ver a estrutura da OAB de lá. E eu gostaria de saber se a OAB da doutora, ela contribui de fato na cidadania, como ela atua, a OAB? Sim, a OAB como um todo, né, no país todo, ela tem um histórico de defesa pela cidadania, defesa dos direitos dos cidadãos. A OAB, ela veio lutando contra a ditadura, a favor das diretas, do voto direto, né? Enfim, tem toda uma história de luta que muito nos honra como advogados, né? E atualmente, inclusive, falando aqui da nossa subsecção, né, que nós pertencemos à subsecção de Monte Alto, sim, agora presidida pela doutora Ana Lúcia Haddad Paulo, uma mulher, ela pretende instalar na nossa comarca o projeto OAB Vai à Escola. Ele já funciona em outras comarcas, né, e visa justamente isso, orientação, cidadania, um trabalho feito direto nas escolas. E aqui, através da Comissão da Mulher Advogada, né, da qual eu faço parte, nós vamos começar esse trabalho na cidade de Pirangi e na cidade de Vista Alegre, posteriormente também na cidade de Monte Alto. Parabéns, doutora. A doutora Patrícia, ela é uma pessoa que está sempre presente em ações sociais, eu acompanho ela, e ela está sempre contribuindo. Muito obrigada pela tua participação. Eu tenho certeza que a doutora contribuiu para que pessoas possam saber, pelo menos, o que fazer nas situações que elas difíceis, porque é uma situação muito difícil, né, que elas vivem. Muito obrigada, doutora. Na verdade, eu é que agradeço a oportunidade, né, porque eu estou aqui representando toda a nossa classe. Nós, advogados, temos o dever de trabalhar pela melhoria da nossa comunidade. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que ninguém pode ser feliz sozinho. E se nós queremos ter uma vida melhor, nós devemos trabalhar para que a nossa comunidade viva melhor. Ninguém é feliz sozinho, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Parabéns, muito obrigada, doutora. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.